Bom, então, boa tarde a todos. Fico feliz de ver vocês aqui, né? A gente está iniciando essa reunião, é a primeira de 2021. Espero que todos estejam bem, porque a gente está passando por tantas dificuldades, né, em relação principalmente a questão da saúde, né? A gente tem perdido amigos, muitas pessoas ficando doentes. Ontem mesmo nós perdemos um colega do NCE, o Seixas. Então, assim, a gente fica assim bastante sensibilizado com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é ver as pessoas com saúde, que é o que mais importa. Essa é a primeira reunião de 2021. Nós fizemos a nossa última reunião do ano passado, no dia 16 de dezembro, e era natural que todo mundo cansado, né, precisando descansar um pouco, porque a gente ter 3 períodos, assim, um período tão curto, 3 períodos acadêmicos, acaba desgastando muitas pessoas. Então, eu acho que hoje, essa reunião, eu me lembro que na última reunião que nós fizemos, o ano passado, muita gente falou assim, olha, porque a gente não sabia se continuaria ou não com o GT, o pessoal achou que seria importante a gente continuar, até porque eu acho que nós vamos ter assim um bom período ainda em atividades remotas, e a ideia era que nós pensássemos o que fazer agora, qual é o papel do nosso GT trabalhando junto com a decania e as unidades do CCMN, porque aqui nós temos representantes de todas as unidades, representantes discentes, servidores das unidades, da decania. E o ano passado, né, eu enviei para vocês um documento. Eu até queria que depois vocês olhassem, porque no início de janeiro eu tive que consolidar um relatório, que é o relatório da comissão própria de avaliação. Eu até posso enviar para vocês depois o relatório completo, que tem 175 páginas e tem um documento que traz toda o que foi feito pelas unidades e pela decania no ano de 2020. Esse relatório ele tem que ser enviado para o Ministério da Educação. O professor Sérgio de Paula Machado, ele é o coordenador da CPA na UFRJ, ele é do Instituto de Química, e nós temos no próprio CCMN representantes de todas as unidades. O professor Graham, da matemática, é o que coordena a CPA no CCMN, junto com o professor Sérgio, porque o professor Sérgio também é do CCMN, representante, mas como ele coordena a CPA global de toda a UFRJ, o professor Graham está coordenando no CCMN. E tem representantes, servidores técnico-administrativos em educação, discentes e docentes. Nesse relatório, no relatório de 2020, foi introduzido um item COVID, né? Ou seja, as ações relacionadas à questão da COVID-19. Então, o que eu fiz? Eu peguei nesse resumo que eu encaminhei para vocês, eu fiz um resumo do que nós fizemos no ano de 2020 e também eu selecionei essa parte sobre a COVID dos diretores das unidades do CCMN. Eu queria dizer que esse relatório, gente, ele tem um tamanho limitado, porque para cada um desses itens a gente teria que escrever no máximo 30 linhas, tamanho 11, da fonte Calibri, né, que chama, acho que, não sei se é essa, acho que era essa. Então, é lógico que não dá para a gente colocar tudo, mas tem um bom resumo. E eu coloquei essas ações do GT-CCMN, né? Se vocês, eu queria muito que vocês olhassem e me dessem um retorno para ver se a gente precisa adicionar mais alguma coisa. O que eu acho que é importante, né? Primeiro, eu esqueci de falar no início da reunião, a professora Rosane Sangil está agora representando o Instituto de Química aqui. A professora Marlice está saindo do GT, a professora Rosane está entrando, ela é diretora adjunta de graduação como se fala? Diretora adjunta de graduação do IQ e coordenadora do curso de Química e Atribuições Tecnológicas.
É porque eu estava lendo uma mensagem aqui. Eu mandei o documento para o próprio grupo, o nosso GT, no WhatsApp. Acho que se vocês olharem, está no WhatsApp. Eu mandei até dois, porque... Eu vi agora. Viu agora? Tá. Então, eu mandei pelo WhatsApp, depois eu posso mandar pelo nosso grupo, né, pelo e-mail. É que eu preciso acertar os nossos contatos, porque eu não tinha o e-mail da Adriele, ela me encaminhou hoje, e também da Rosane. Eu tinha colocado ainda no GT, mas ele está no WhatsApp. Nesse documento, então, eu listei o que a gente pode observar. Queria agradecer, né, a Rosane, a Adriele, eu já tinha conversado na última reunião, mas é muito importante que a gente tenha representante de todas as unidades. Então, nesse documento de 2020, se vocês olharem, tem muitas ações referentes às disciplinas que são agora oferecidas remotamente, principalmente as disciplinas teóricas. E outras coisas, né, que são importantes, nós tivemos várias palestras com especialistas da área, esses especialistas, pelo menos para mim, eles me ajudaram muito a esclarecer uma série de dúvidas. Eu coloquei, hoje, a gente tem agora no YouTube do CCMN, esses vídeos estão lá, e eu coloquei no nosso documento, nesse documento, nas ações da decania, toda essa documentação, todas as palestras que nós tivemos, né, professor Tanu, a professora Margarete Dalcomo, a Terezinha, que é responsável pela questão da testagem no CCMN, os nossos professores que apresentaram os kits das aulas experimentais, por exemplo, da física, o Cláudio, o Graham, que apresentou também, fez uma apresentação para o nosso grupo. Eu acho que tem alguns vídeos ali que são muito interessantes e, para mim, eles foram muito importantes. A gente precisa saber se vocês querem que a gente continue trazendo pessoas aqui, ou pelo menos eventualmente, né? Eu também listei a questão da infraestrutura, o que nós fizemos, a questão de manual de biossegurança, infraestrutura ligada, por exemplo, à questão da limpeza, que é muito importante para a gente. Quando eu falo limpeza, é limpeza assim, de caixas d'água, né? A questão da manutenção dos jardins. Se vocês forem ao CCMN, hoje vocês vão olhar, pelo menos da decania, e eu sei que de algumas unidades, que está tudo em ordem, tudo limpo, porque, eventualmente, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos, por exemplo, a prova de residência médica da UFRJ, aconteceu uma parte no CCMN. Então, a gente precisa estar com tudo organizado para receber essas pessoas. A questão da ventilação, uma melhor ventilação. Depois eu vou pedir, se vocês, a Mônica, que está aí, o Carlos Eduardo, da questão da decania e das unidades, se vocês puderem me ajudar. E por quê? Porque a gente não tem ideia ainda quando a gente retorna. E a gente precisa cuidar dos espaços, porque tem funcionários, servidores indo todos os dias, pelo menos a gente tem alguns servidores. A frequência dos alunos é muito baixa, mas assim, a gente tem as pró-reitorias, que também trabalham na decania, ali na área da decania, do CCMN. Nós temos o complexo de professores, de formação de professores, a CPPD. Então, essas pessoas estão frequentando os espaços. Então, se vocês olharem, tem muita coisa que foi feita, até com as ideias que surgiram daqui. Nós vamos instalar outras mais tomadas nas salas de aula, os cartazes, os dispensers de álcool em gel, de sabonete líquido, né? Tudo isso foi comprado durante esse período, e porque a gente sabe que, pelo menos em função do que a gente ouve dos especialistas, mesmo com a vacina, até 2022 é certo que a gente use máscara e que a gente tenha que manter o distanciamento social. Pelo menos é isso que tem sido falado, né? Eu vou falar, depois eu vou passar a palavra para vocês. Em relação a esse ano que começa agora,
que acontece? Se vocês lembram, quem estava no GT, nós convidamos um determinado momento o professor Eduardo Halpe, que é o nosso pró-reitor da PR3, da parte de finanças, e ele estava coordenando o GT pós-pandemia. E agora, quem está coordenando esse GT é a professora Fátima Bruno. Ela é da PR3, ela é superintendente na PR3, ela está coordenando o GTPP, e durante esse período ela pediu aos centros, né, da UFRJ, aos decanos, todo o levantamento das salas de aulas experimentais, para as aulas experimentais, em relação à infraestrutura, o que nós temos, se tem ventilação, como que é a localização, a área. E esse foi muito trabalhoso, porque as planilhas em Excel, elas foram e voltaram várias vezes. Eu tenho todas as planilhas, eu posso até passar para vocês, mas eu estou esperando, porque provavelmente nessa sexta-feira, ela deve apresentar no GTPP essa análise que foi feita para ver quantos alunos a gente pode colocar em cada sala, caso a gente retorne às aulas experimentais presenciais. A taxa de contaminação ainda está muito elevada, né? A gente chegou a 1,1, agora a semana passada estava 1,27 no covidímetro, eu não olhei, no Rio de Janeiro, eu falo. E a professora Denise Carvalho, nossa reitora, deixa muito claro que o retorno só será possível com segurança. Mas, de todo modo, a gente está organizando as ações para retornar. Então, essa questão do levantamento dos espaços é uma coisa que foi feita, né? Então, sexta-feira a gente deve ter alguma coisa, uma apresentação, não para nós, é para o GTPP, depois ela vai apresentar, eu vou pedir que ela apresente aqui no GT CCMN. Mas o que me preocupa também é que esse GT ainda não está falando nada de aulas de campo, né? Então, as nossas aulas de campo, que são tão importantes para o Instituto de Geociências, no CCMN, nada ainda foi definido. Eu comentei isso com a pró-reitora de graduação e também na reunião na plenária de decanos e diretores que nós tivemos nessa segunda-feira, no dia 1º, e uma das coisas que eu propus, e até uma coisa que eu trago aqui para a gente, né, depois tentar discutir, é que no caso das aulas, tanto experimentais como os trabalhos de campo, que a gente tivesse, pelo menos para os nossos alunos formandos, ou nos 2 últimos anos, um período que focasse nessas aulas. Então, vou dar um exemplo. Os alunos que vão lá para o Cariri, né, na Santana do Cariri, na Casa da Pedra, em vez de ficar uma semana para fazer uma disciplina, eles ficariam, sei lá, 15 dias, 20 dias, para fazer um trabalho assim intensivo. E é lógico que para isso também a gente precisa do apoio da PR3, porque envolve as diárias dos estudantes, né, dos motoristas. A minha ideia até seria a seguinte: como 2020 a gente não teve custo com as aulas de campo, o ideal seria que a gente conseguisse passagens aéreas para as equipes. Por quê? Porque hoje a gente sabe que as passagens diminuíram muito de valor, se você comprar com antecedência. É muito grave ainda a gente pensar em colocar em um ônibus 45, 50 pessoas e viajar durante 1, 2 dias. É muito complicado. E ainda também, a gente tem que pensar que quando os alunos, às vezes, vão para trabalhos de campo, eles ficam 4, 5 alunos no mesmo quarto, porque é muito baixo o valor da diária. Então, como a professora Gisele, pró-reitora de graduação, me chamou para uma reunião amanhã, preliminar, porque eu queria levar já os coordenadores, os diretores adjuntos de graduação, os coordenadores de graduação, mas ela pediu para esperar um pouco, porque ela quer pensar um pouco nessa ideia que a gente está propondo, discutir. Eu chamei a professora Marta Medeiros, porque a Marta é a coordenadora de extensão
a coordenadora de integração acadêmica de graduação do CCMN. Ela não pôde estar aqui hoje, ela justificou a ausência da mesma forma que o professor Graham também justificou a sua ausência hoje. Então, amanhã tem essa reunião preliminar com a PR1, para a gente discutir um pouco a questão das aulas experimentais presenciais e dos trabalhos de campo, que eu acho que é um problema muito sério que nós temos. Alguns coordenadores de graduação me enviaram um documento dizendo que, provavelmente, se a gente não acelerar essa questão da oferta de disciplinas experimentais, ou oferecer um número maior remotamente ou presencialmente, nós vamos atrasar em até 3 anos a formatura dos nossos estudantes. E hoje, o SEG também aprovou mais um período de trancamento especial. Eu sei que é também uma situação delicada, porque a gente, com esses 3 períodos, muita gente, muitos estudantes e muitos professores não estão aguentando o ritmo, mas eu até vou ver aqui qual é esse calendário. Quer ver? O pessoal não gostou muito, porque o calendário, olha, o novo período de trancamento em disciplinas de 2020/1 vai de 8 a 14 de fevereiro. E muita gente disse que muitos alunos já não estão comparecendo às aulas, então é uma situação complicada que nós temos. E antes de abrir, né, a questão das vacinas também, ela está indo num ritmo muito lento. Aqui no nosso, principalmente na UFRJ, a gente está vacinando principalmente o pessoal da saúde e quem está ligado a esses serviços essenciais, pessoas que estão indo todos os dias trabalhar, assim, que tem contato com pacientes COVID. Mas a professora Denise tem um sonho de usar a UFRJ, a infraestrutura da UFRJ, para ajudar o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, a vacinar as pessoas. Como a gente ouve hoje, a gente tem todo o know-how dessa questão de vacinar as pessoas, a gente não tem vacinas. Ainda é um número muito baixo, né? Parece que 1,25% da população do Brasil foi vacinada até agora, que é um percentual muito baixo ainda. Então, basicamente, acho que todos receberam o documento e eu vou deixar aberto. Se vocês quiserem abrir as câmeras também, para a gente interagir um pouquinho, mas eu fico à vontade para quem quiser falar, para a gente pensar quais são as ações que nós vamos encaminhar para essa nova fase do GT. Eu tenho algumas ideias, né? Já tinha um grupo formado, o professor Cabral, o Cláudio, o Antônio, o Belchovski. A gente precisa ver se vai adiante, como é que a gente vai levar esse trabalho. Porque, olha, eu acho que vai ter assim, um tempo muito longo até a gente retornar às atividades presenciais. Mas eu vou deixar em aberto agora, tá bom? Para inscrição. Ninguém quer falar? Professora Rosane. Pode falar, professora. Boa tarde a todos, né? Eu ouvi aí sua fala e já fiquei um pouco mais esperançosa, né? Por quê? Porque a gente lá no Instituto de Química, nós estamos agora em 2022 com o planejamento de ministrar as disciplinas experimentais de forma remota 4 dos 5 departamentos, em função das últimas notícias, né? Porque nós tínhamos a esperança de que 2022 a gente já conseguiria retomar parcialmente, né, com toda a segurança, etc. Mas nós já estaríamos vacinados, né? Não só nós, mas nossos alunos também, né? Quer dizer, não adianta nós estarmos vacinados como docentes, que ainda não estamos, né? Nenhum de nós,
Mas nossos alunos não estarem, porque o principal foco de contágio é o transporte público, né? Então, o que adianta, né? Nós vamos conseguir adequar nossos ambientes, né, de laboratório para receber nossos alunos com segurança. Ao longo de 2022, né, nós vamos ser vacinados, pelo menos uma parcela boa, né, de mais de 60 anos aí, vai estar vacinado. 2021, né? Não, 2022 vai começar em março, né? Vai começar em março o período 2020-2, né? Ah, tá. Você está falando do ano... Entendi. Mas e nossos alunos? Então, a gente não consegue voltar, né, de fato, porque a gente vai estar colocando eles em risco, né? E aí você citou que amanhã, né, vai haver essa reunião prévia com a pró-reitora e que já foi apontado, de alguma forma, um início de cuidado da UFRJ com relação a cuidado com os alunos, né? Então, os alunos em trabalho de campo, como resolver a questão desses alunos em trabalho de campo, transportar esses alunos, mantê-los em segurança num ambiente que eles possam desenvolver a tarefa, né, a proposta para finalizar o curso, né? E o mesmo, talvez, né, possa ser visto com relação aos alunos que precisam fazer disciplinas experimentais, não é presenciais. Então, nós estamos equacionando a situação dos cursos do Instituto de Química, né? É tal que a maior parte das disciplinas experimentais de meio de curso para frente, elas serão, em 2020-2, ministradas de forma remota. Até então, até 2021, nós estamos com a situação de oferta apenas para os formandos, né? Então, nós estamos com um quantitativo volumoso, né, de alunos pendentes das disciplinas experimentais, né? Então, em 2020-2, vai ser iniciada uma movimentação desses alunos passando por essas disciplinas, né, que não é o que nós gostaríamos, mas é o que se coloca, né? Disciplinas práticas ministradas de forma remota. E nós vamos iniciar, né, uma grande discussão de que maneira nós vamos poder cobrir essa falta, né, da prática do aluno no laboratório, né, desses alunos que vão cursar essas disciplinas. Mas nós continuamos com uma questão crítica, que é nossos calouros. Nós temos um contingente hoje, nos cursos do Instituto de Química, de 130 calouros, né? E virando 2021-1, né, nós vamos estar aí com esse montante quase que dobrado, né? Então, esses alunos, eles vão ter, e são calouros, eles têm realmente que ter a experiência no laboratório, né? E aí, como fazer com que esses alunos venham ao UFRJ se em 2021-1, né, nós conseguirmos que os docentes, né, e a infraestrutura esteja pronta para recebê-los, mas eles precisam sair das casas deles, né? Então, será que a UFRJ poderia se organizar, né? Porque não é um contingente muito grande comparado com a totalidade de alunos da UFRJ, né? Mas aí, nesse aspecto, será que você, né, como nossa decana aí, né, olhando a situação dos cursos, aí eu estou falando pelo Instituto de Química, mas nós temos os cursos das outras unidades que têm aulas experimentais, né,
e que tem calouros aí já pendentes dessas aulas experimentais, né? Será que esse contingente, a nossa pró-reitora, será que a gente não consegue fazer uma força-tarefa de organizar, né, transporte seguro para esses alunos? Porque considerar que a UFRJ conseguiria vacinar, né, ou que nós, como docentes, conseguiríamos alguma priorização na vacinação, né? Ok, mas e os nossos alunos, né, que são jovens, né? Então, eles não estão aí na leva inicial, né? Eles não estão, né? Será que a UFRJ poderia programar, né? Se programar, assim como está... existe agora uma luz da programação para o pessoal que precisa fazer o trabalho de campo para terminar seu curso, né? Esses alunos que precisam ter pelo menos um rudimento de hora, né, despendida nos laboratórios, né, das geociências, do Instituto de Química, do Instituto de Física. Será que não seria possível também começar né, apontar esse problema? Quem sabe, né? Então, é isso que eu queria deixar aí, né? Já que essa reunião inicial vai ser quem vai participar, né? Né? Você como decana, né? E a Márcia como nossa representante, né? A Marta. Ah, é Marta, né? A professora Marta, do DQI. Nossa representante aí de geral, né? Se pudesse, né, lembrar, né? Quer dizer, alinhar a questão do trabalho de campo, né? E também já engrenar, né, a questão da vinda dos alunos em segurança para eles terem o contato com o laboratório, né, ouvir e ir de forma segura, né? Rosane, só para complementar, eu queria que a reunião fosse com todos, mas a professora Gisele ainda não discutiu com todos os coordenadores de graduação e os diretores das unidades. Sim, mas ela não levou essa discussão ainda no SEG. Uhum. E ela só me chamou porque eu fiz essa proposta lá na plenária de decanos e diretores, que eu também estou muito preocupada com nossos alunos, e eu falei, será que a gente não pode focar, em vez de fazer um período mais curto, assim, um tempo curto de trabalho de campo, a gente ter um período mais longo para aproveitar a viagem e os alunos trabalharem mais tempo para poder fazer um número maior de trabalho de campo, de horas de campo e de aulas experimentais. E só uma desculpa, você estava falando 2022, o período 2022, eu estava entendendo o ano 2022. Eu sei, a gente fiquei tem preocupada, que falei, nossa, eu quero que chegue logo a vacina. Mas a minha proposta, eu vou levar, por exemplo, o professor Edson me passou, ele podia estar aqui hoje, que ele é do GT, mas ele falou que na geologia são 4 disciplinas de campo e na geografia 4, que depende principalmente de trabalho de campo, são 8 disciplinas, geografia e geologia, e a gente está conversando, eu quero pegar essas informações, essa reunião vai ser de 1 hora só para ela pensar o que a gente está pensando em relação às disciplinas experimentais e de campo, tá? Não, então, eu imagino que né, nesse levantamento que o GT solicitou, né, o GT-UFRJ, eu acho que deve ter ficado muito evidente que 2 centros devem precisar desse apoio, né, que é o CCS, por conta lá da medicina, da odontologia, né? Farmácia, né? Mas, assim, em termos de trabalho, né, você não pode formar um médico sem o médico ter feito a prática, né? Você não pode formar um dentista sem ele ter feito a prática, né? E eu acho o CCMN, eu acho que são os 2 centros que vão se destacar com relação a essa necessidade, né? De um olhar, né? Um apoio maior da reitoria para que a gente não fique com os alunos estaqueados, né? Sem se formar.
né? Eu tenho essa impressão, sim, que vai ficar evidente isso. Então, o decano lá do CCS e você são fundamentais amanhã é só o CCMN, amanhã. E depois que ela vai marcar mesmo. Sim, ela deve estar conversando também lá com o pessoal do CCS, né? Com certeza, porque... É muita coisa para a gente fazer. É um tipo só uma coisa que eu queria falar, que também teve uma reclamação nessa reunião, que o prefeito, o Maldonado, né, ele reclamou, porque o pessoal que mora ali no próprio alojamento, e alguns estudantes que pegam os ônibus internos, eles estão se recusando a usar máscara. Alguns. Então, assim, o que a gente estava discutindo, porque existe essa preocupação, né, das máscaras, que o aluno, tanto nos restaurantes universitários, tanto no restaurante universitário, ele não está falando só de estudante, não. Porque ele chamou a atenção que a gente comentou sobre essa questão da segurança, mas tem muitos servidores e alguns estudantes que não usam a máscara, eles se recusam. Depois eu quero até que a Mônica, o Carlos Eduardo estão aqui. A gente tem esse trabalho no CCMN, a gente põe cartaz, pede para usar. Às vezes quando eu chego, a Mônica, o pessoal está sem máscara. É um trabalho educativo muito grande. Então, a gente não pode desanimar e a gente precisa da colaboração de todos, porque é uma coisa muito complicada, né? Eu vou passar para a professora Silvia. Silvia. Obrigada, Rosane. Não, eu que agradeço. Olá, boa tarde. Não, na verdade, é para falar um pouco rapidamente, na verdade, sobre as reuniões que a gente teve. Eu achei também, Cássia, muito interessante a gente receber pessoas, né, de diversas linhas para falar da Covid. Acho que isso foi importante, né, para a construção do relatório que você teve que fazer do CCMN. Acho que a gente poderia, sim, continuar a cada 15 dias, talvez, né? E com relação aos alunos, eu acho que se isso for possível, né, de transporte para os alunos, de trabalho de campo, e uma diária um pouco maior para que eles não ficassem aglomerados, né? Mas aí tem que ver também se o lado da disciplina, né? Se realmente precisa de tanto tempo, não sei, né? Mas, enfim, como você disse, está só no início, mas eu acho que são iniciativas que são bem interessantes e positivas. É só isso. Obrigada. Na verdade, Silvia, a ideia era, em vez de eles irem para um trabalho para uma disciplina, irem para mais de uma disciplina, sabe? Se fosse possível, ficar um tempo maior, eles terem um número maior de disciplinas de campo, porque já aproveitaria o custo da viagem. Entendi. Se for lá em Cariri, tem a Casa da Pedra, que pode alojar esses estudantes por um tempo maior. Agora, tem que ver se isso é viável, se a gente tem os professores que estão disponíveis para isso, porque tem muitas coisas, estão se acumulando, assim, é uma coisa imensa, né? Pois é. Eu tenho uma ideia melhor, porque eu fui diretora, mas eu estou fazendo esse levantamento em principalmente para os nossos alunos que estão nos 2 últimos anos, isso é uma coisa importante. E são coisas que não podem ser virtuais, né? Porque em astronomia a gente pode fazer observação remota, né? Exatamente. Mas em outras não tem como, né? Exatamente. Eu queria, então, agora Mariana, representante discente do curso de Geologia. Conhece melhor que a gente a realidade de trabalho de campo. E quem quiser falar... Oi, tudo bem? Oi, Mariana. Então, eu decidi falar justamente por isso, porque, na verdade, você citou o Edson, eu queria saber como que está essa negociação com quem da geologia ou da geografia você falou, se chegou a falar, porque, se eu não me engano, até onde eu tenho meu conhecimento, foi formado um GT para as atividades de campo no curso da geologia também, e esse assunto sobre... o campo para os formandos, tentar achar uma forma, pelo menos os formandos terem campo, também já foi abordado, alguns professores pensaram sobre o assunto, e tem professores que participam desse GT.
Então, eu queria um esclarecimento maior como está essa conversa também com o pessoal, com os professores e com o chefe de departamento, com o Edson, como que ficou isso. Porque, assim, até o meu conhecimento, tem sim esses 4 disciplinas de campus, que são disciplinas essencialmente de campo, onde a gente fica 15 dias. O primeiro campo agora, ele acho que está reduzido, porque ele é mais um esquema de excursão, mas ele vai para São João del Rei. Aí o segundo campo vai para o Paraná, aí a gente faz perfil, várias coisas, mas enfim, são 15 dias. E aí o terceiro campo é para São João del Rei, e o quarto campo são 2 campos em Minas, mas são para lugares diferentes. E são campos de mapeamento também, mas é o último campo de mapeamento completo mesmo. Até onde eu sei, o campo que a gente faz para Casa de Pedra, para o Cariri, lá para Paleonto, ele é um campo específico de Paleonto, e aí a gente coleta fósseis e tudo mais. Eu não sei, teria que rever a proposta pedagógica, se fosse fazer esse campo de mais tempo, talvez incluir outros campos, talvez algum desses campos que sei lá, para Minas, teve que ser deslocado para o Ceará, mas aí também teria que rever até que ponto você estaria prejudicando a proposta pedagógica, até que ponto daria para adaptar ou não. E até onde eu me lembro, na Casa de Pedra também são quartos compartilhados, também são quartos não tão pequenos, mas também não tão grandes, e causaria uma certa aglomeração, teria que rever o esquema também, como seria na Casa de Pedra. Então, na verdade, eu pedi para falar mais para dar os informes, assim, que eu acho que vocês talvez não tenham tanta ideia como funciona exatamente, e também para entender como que tá essas conversas com o Edson, porque, assim, eu entendo que os ônibus aglomeram bastante, mas, assim, os aviões não têm andado tão vazios quanto a gente imagina, né? Então, não sei como seria isso exatamente. Eu queria mais um esclarecimento sobre isso. Então, Mariana, eu vou falar rápido, depois eu passo para o Cláudio. Essa discussão começou segunda-feira, não teve discussão ainda. Foi uma ideia porque a reitora, em janeiro, nós temos o recesso das reuniões, tanto dos conselhos superiores, né, SEG, CEPEG, Consune, como também da plenária de decanos e diretores. E aí, segunda-feira, nós tivemos uma plenária, foi a primeira, agora, né, essa semana. E aí, quando eles começaram a falar das aulas presenciais, eu coloquei a preocupação nossa com as aulas de laboratório e os trabalhos de campo. Porque esse GT-PP, que fez todo o levantamento das áreas de laboratório, eles não discutiram nada sobre trabalho de campo ainda, nada. Então, é uma preocupação que a gente tem, não pode ser só trabalhos experimentais, presenciais. Eu perguntei para o professor Edson sobre isso, porque eu propus para a Gisele, que é a pró-reitora de graduação, que essa reunião de amanhã fosse com todos, mas ela ficou receosa porque ela nem chegou a essa discussão no SEG ainda. Então, ela falou, Cássia, eu quero ouvir você, o que você tem, por isso que para mim é bom ouvir vocês hoje, né? Para saber o que a gente pode começar a discutir. Não vai ser uma reunião que vai definir nada amanhã. Acho que a ideia é a gente ouvir um pouco, se existe essa possibilidade. Talvez, como você falou, eu estou anotando tudo aqui, porque amanhã eu vou ter que falar. Será que a gente pode pensar numa mudança, né, da proposta pedagógica? Porque é muito melhor você fazer uma parte, mesmo que mude um pouco, do que não fazer nada. E esperar 2 anos aí para se formar, às vezes até mais. Então, a gente está começando. Professor Edson, eu podia estar aqui hoje, né? Porque eu pedi muito, porque essa questão do trabalho de campo é muito importante para a gente discutir. Eu já fui à Casa da Pedra, né? 2 vezes. Eu sei que lá não tem, mas se as pessoas já estiverem vacinadas ou já tiver a primeira dose, já ajuda muito. E o do avião, eu já viajei 2 vezes para São Paulo de avião, é lotado o avião, eles cancelam quando o avião está semi-cheio, então está lotado, mas o tempo é muito menor, né, se a gente for pensar, e, por exemplo, no ônibus, quem me garante que os alunos vão usar máscara o tempo todo, 50 horas viajando, 40 horas viajando de máscara? O avião você é obrigado a ficar de máscara, porque existe o controle maior.
E hoje, olha, só para vocês terem uma ideia, o Rubens, meu marido tem médico dia 18 em São Paulo. Eu paguei R$ 120 a passagem Rio-São Paulo, e o retorno 120. O ônibus está mais que isso. Você pensar, porque é Santos Dumont, Congonhas, é rápido, é menos de 45 minutos, 1 hora, vai. Você tem que ficar 1 hora lá, é muito diferente de você fazer uma viagem de ônibus. Mas é importante eu ter essas observações que você fez, eu anotei. Se tiver qualquer coisa até o final dessa reunião, seria importante que você me passasse também, ou pode me mandar um e-mail. Mas amanhã vai ser só preliminar. A minha ideia é trazer aqui para a apresentação e chamar os diretores, coordenadores de graduação para a gente discutir isso junto, tá? Tá sem microfone. Que eu acho importante que isso também seja conversado, como que está nesse GT do campo, com os professores que dão a disciplina, né? Lógico. Então, tipo, para eles verem se eles estão de acordo, não estão, como que seria, como que eles acham que dá para adequar, porque já há muito tempo que tem a tradição de ir para esses lugares e não vão nesses lugares à toa, existe um motivo. Mas eu entendo super que certas situações de exceção, né, excepcionalidade, como período letivo excepcional, exigem certas adaptações. Era só isso. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. É o Cláudio agora. Vamos ver aqui se liga. Ligou? Não. Tá, ligou sim, Cláudio. Tá. Bom, boa tarde a todo mundo. Cássia, é extremamente relevante, né? Todas essas questões aí trazidas a Rosânia, a Mariana. Deixa eu só fazer um preâmbulo. Eu tenho um amigo que foi almirante e tal, e ele brincava dizendo assim: todo planejamento tem que ser rígido, porém flexível, né? Então, nós estamos diante de uma coisa maior do que a nossa imaginação. Eu acho que esse vírus, ele nos surpreendeu com a sua maldade, né, com a quantidade de problemas que ele pode causar, etc, etc, né? Ele tem sido bonzinho com as crianças, né, na maior parte, ele tem uns lados, né, bons, né? Mas ele tem nos surpreendido. E, ao mesmo tempo, a ciência, a indústria, né, também nos surpreendeu com uma vacina muito mais rápida do que se esperava a princípio. Uma vacina, né, tem várias vacinas com alta eficiência. Então, a gente está aí numa corrida, só que assim, cada dia é uma notícia nova, né? Então, a gente achava que a gente já poderia fazer um planejamento se a gente soubesse que ia ter vacina e já começando a vacinação, etc, etc. Mas aí vem a questão, por exemplo, a cepa de Manaus, né? Que algumas pessoas estão prevendo que a gente pode ter agora e o Ceará está vendo isso agora, tá? Desde ontem, o Ceará vai fechar amanhã, a partir de amanhã, está fechado tudo à noite, tá certo? O restaurante só abre até 3 da tarde, tá? Porque os números estão aumentando absurdamente. Pode ser que isso chegue já aqui no Rio de Janeiro, porque realmente essa questão é grave, e aí pode ser que as pessoas que já tiveram Covid venham a ter a segunda vez, e aí você tenha toda uma outra onda de uma nova cepa. Então, são muitas incertezas, é muito difícil ter uma bola de cristal e poder fazer um planejamento sobre isso. Agora, a boa notícia de hoje, por exemplo, é que parece, pelo menos no caso da vacina de Oxford, né, que ela provê uma proteção contra contágio também, tá certo? Isso, né? Então, assim, a gente está aí diante de boas e más notícias o tempo inteiro e vai ter que fazer um planejamento que seja adaptativo, porque a coisa é complicada mesmo e as notícias vêm a cada dia. Então, do que eu anotei aqui de algumas coisas, né, eu acho que essa questão das disciplinas experimentais realmente o problema, né, e esses trabalhos de campo é um problema gravíssimo que a gente tem nas mãos, e a gente vai ter que se preparar para eles, e só ficar postergando não resolve, e essa coisa pode demorar. Então, a gente vai ter que achar as soluções possíveis aí. Eu acho que esse levantamento que começou a ser feito da Covid, da vacinação entre alunos e professores, quer dizer, quem já teve, etc., ele é importante para dar uma base em termos de números, tá certo? E talvez isso possa ser feito especificamente também com os alunos que vão precisar de aulas experimentais para ver se é possível um planejamento de aulas experimentais mais alongadas e etc., eu acho que a gente poderia, porque o problema do transporte continua sendo um problema grave, eu acho que a gente poderia
convidar pessoas experientes nessa questão de aplicativos, e já tem aquele aplicativo Carona UFRJ, tem no Waze, tem tudo mais, porque de repente a gente descobre que, sei lá, tem 50% dos alunos que tem carro, ou que pode ir de carro, e que poderia dar carona para outra pessoa, quer dizer, mantendo, né, janelas abertas, etc., todos os cuidados. Então, a gente precisa de soluções novas, gente, que não estão no abecedário, não estão no livro, né? Então, a gente vai ter que buscar isso. Então, eu acho que se a gente tivesse um aplicativo Covid, a Marta falou aqui daquele lá da Unicamp, junto com ele, né, um de questão de carona, tá certo? Isso pode nos ajudar um pouco com a questão de transporte, tá certo? Para aulas que serão espaçadas, que a gente arruma o ambiente, né, com a questão da ventilação, etc, etc. Que mais? Sim, falando de transporte, um aluno meu laboratório está funcionando com limitação de pessoas, com uma série de coisas. Ele é um local mais seguro do que qualquer supermercado que a gente vá, tá certo? E foi feito combinado entre nós, né, no laboratório, ó, só vai para o laboratório quem estiver se cuidando. Se você quer ir para a balada e está lá no meio da aglomeração, só diz, olha, não tem condições de ir para o laboratório. Então, a gente tornou o laboratório um local, um ambiente seguro, né? Graças a Deus não tivemos nenhum problema e está funcionando limitadamente, né? Mas o meu aluno, eu estava insistindo para ele, que ele mora lá na cidade universitária, lá na vila, ele finalmente comprou uma bicicleta, né? O próprio ônibus interno, Cássia, isso seria interessante falar com alguém lá. Parece que mudou a empresa e os ônibus agora são fechados, tá? Então, essa questão, eu acho que não interessa o verão, né? Foi feito um contrato emergencial. Essa reclamação já teve, Cláudio. Tá, eu acho que seria importante esses ônibus estarem abertos, tá certo? O ônibus interno lá. Então, a outra coisa, duas outras coisas que eu gostaria só de mencionar rapidamente, é assim, no negócio dos cursos com kits na física, eu tinha feito uma enquete na possibilidade dos alunos comprarem, né, o kit de Arduino, que é um kit de R$200, né, e havia uma previsão já a partir da enquete que 60% poderia comprar o kit. E isso, de fato, ocorreu nas turmas, tá, de Arduino. Muita gente também da engenharia, gente com poder aquisitivo maior, mas de qualquer forma, né? Então, a gente está vendo na prática que 50% a 60% dos alunos têm comprado seus kits diretamente. Onde é que isso me traz? Isso me traz nessa questão das viagens de campo, tá? É um momento da gente perguntar também aos alunos, aqueles que têm capacidade de arcar com seus próprios custos também para a universidade, porque não há dinheiro para todos, né? Então, eu acho que vale a pena perguntar, pode ser que a resposta seja muito baixa, mas pode ser que não, pode ser que tenham alunos que tenham capacidade de fazer uma coparticipação nesses custos de trabalhos de campo. Isso alivia um pouco, facilita um pouco, torna o problema menor e talvez mais tratável. Eu não sei qual é a percentagem. Quando eu pensei no caso dos kits lá, eu fiz uma enquete antes, e essa enquete acabou se confirmando, por incrível que pareça. Eu nem esperava que ela se confirmasse, eu esperava uma adesão menor das pessoas que iam comprar, mas acabou ocorrendo, e tem ocorrido, tá? Que mais? Sim, sobre máscara, né? As pessoas, e tem brigas em grupos de WhatsApp, tem brigas em mil coisas sobre essa questão da máscara. A máscara vale, a máscara não vale. Gente, máscara desde o começo, sabia que uma máscara normal, comum, ela vai diminuir a carga viral em 50%. Então, ela ajuda, ela diminui a carga viral, né? Agora, a máscara, se você acha que você está protegido com uma máscarazinha comum, aí ela causa um efeito ruim, porque você vai se aglomerar ou vai no meio de uma multidão achando que está protegido, né? Se você toma esse efeito, então ela é pior por isso. Então, fica aquela discussão, máscara ajuda, não ajuda, é pior, não sei o quê, porque há o efeito psicológico que vem junto, né? Já as máscaras N95 ou no padrão europeu o FPP2, elas realmente funcionam, né? A comunidade médica está aí para mostrar. Ontem eu estive aqui no oftalmo e ele disse que passou aí 10 meses sem pegar Covid. Quando ele tirou férias, isso trabalhando, indo para o Souza Guiar, indo para a clínica dele, indo para todo canto, né? Com a máscara, com equipamento.
Quando ele tirou férias, né? Aí pronto, aí é que ele pegou Covid. Ele tirou férias, estava num ambiente mais tranquilo, não queria usar aquela máscara, não queria usar cuidado. Então, aí o comentário é assim, eu não sei o quanto isso custa, mas, por exemplo, lá no CERN, né? Claro, é Suíça, é outra realidade, mas como é uma instituição grande, eles, logo que começou a pandemia, eles viram que haveria uma dificuldade de comprar máscaras. Lá eles têm espaço, eles compraram uma máquina de fazer máscaras e distribuem máscaras, tá certo? Do padrão FPP2, que é o mesmo padrão americano N95, para toda a comunidade e obrigam a utilização. É tão simples quanto isso. Todo mundo no campus tem que estar usando as máscaras, tá certo? Então, eu não sei o custo disso, Cássia, tá certo? Mas eu sei que para grandes instituições que têm uma população grande, talvez o custo não seja absurdo, é só uma ideia maluca, tá? E finalmente, aí depois eu olho aqui os comentários do chat, mas finalmente, Cássia, sobre a questão dos convites a discussões, né? Eu acho que foi uma troca de informações muito bacana. Talvez não seja o papel típico de um GT, porque é quase um colóquio, né, as nossas discussões, mas foi uma experiência extremamente enriquecedora, eu acho que não só para o grupo, quanto para as próprias pessoas que vinham até o grupo, né? Até mesmo para ter essa troca interdisciplinar, ter perguntas de gente fora da área, que às vezes a gente faz perguntas que parecem muito naivas, muito simplórias, mas na prática a gente viu, agora a gente sabe que a medicina sabe muito pouco, que tem muita coisa que se sabe muito pouco, e que há abertura para análise desde a inteligência artificial aí do Cabral, desde, há aberturas para análise de diferentes pontos de vista. Então, eu acho que aquela troca de informações nas reuniões, nos convidados, foi muito útil, foi um dos pontos altos que eu destacaria, e eu diria que valeria muito a pena a gente continuar. A gente ainda tem muito a aprender sobre essa questão, né? Eu acho que vai ser uma discussão interessante. Obrigado. A Mariana quer tirar uma dúvida, depois eu vou fazer um comentário sobre o que o Cláudio falou também. Mariana? Não, eu só queria falar que quando ele falou da questão das diárias, de como os alunos podiam ver, a gente fazer uma enquete, eu acho que é até justo, mas eu acho que na prática isso já acaba ocorrendo. Muitos alunos já acabam bancando boa parte dos custos da viagem, porque a diária é muito baixa, não consegue arcar com quase nada, são R$45 por dia. Então, assim, esse fato de arcar já ocorre, entendeu? Era só fazer essa ressalva, que não é uma novidade. Infelizmente, eu gostaria que tem alguns alunos que têm condições financeiras mais complicadas, mas, infelizmente, isso já ocorre. Era só para deixar ressaltado. Valor de R$45 para você não dá nem para alimentação, né? Imagina você pagar uma pousada. Então, já teve, alguns alunos já pediram, a gente já entrou com um pedido, acho que na reitoria, para tentar aumentar esse valor dessa diária, que os outros cursos de geologia daqui do Rio, eles têm uma diária maior. Tudo bem que as distâncias de campo deles são menores, normalmente são campos mais perto. Então, mas mesmo assim a diária é um pouco maior. Se eu não me engano, na UERJ é 70, 90, não sei direito o valor. Mas o que eu sei é que eu entendo a questão da verba da reitoria, do orçamento, que é bastante... A gente está passando por cortes e eu entendo toda a situação, mas essa diária ela está sem reajuste, se eu não me engano, desde 2012. Então, em relação ao que o Cláudio falou, algumas coisas, eu acho que a gente podia até chamar o prefeito do campus para vir aqui para esclarecer, principalmente porque ele sabe o que está acontecendo, porque o Maldonado, desde que começou a pandemia, né, desde março, ele nem tirou férias, ele tem aparecido sempre, e às vezes ele me fala da questão das caronas, porque essa questão do transporte é um dos pontos assim, mais críticos que nós temos. Realmente, os ônibus novos que estão circulando, eles não conseguem abrir a janela. Foi um contrato emergencial que foi feito, não é por um período curto, mas isso tem acontecido porque
é tanta coisa são tantas mudanças que o governo fez, mesmo durante a pandemia, que às vezes a gente não está conseguindo fazer, por exemplo, as licitações como a gente gostaria de fazer, porque não teve tempo de treinar o pessoal. Você vê, esse ano a decania ela teve que assumir mais 4 unidades, e sem ter condições a gente treinar o pessoal. Então, já falei com o André Esteves, da PR6, assim, ele voltou de férias também, dia 1º agora, para a gente já começar a treinar o pessoal para licitação, para a gente trabalhar com mais tranquilidade. Realmente teve um corte aí de uns 20%. Nós tivemos corte na questão da segurança, né? A segurança, a gente, hoje mesmo, o professor Hélio do Valongo, o diretor do Valongo, me escreveu dizendo que tinham cortado o pessoal da segurança lá, acho que um segurança, mas aconteceu isso em todas as unidades. Depois até a Mônica pode falar um pouquinho. A outra coisa que também me preocupa, que essas novas cepas, elas estão contaminando assim muitos jovens. A professora Denise Carvalho falou que está assustada com o número de jovens que estão com Covid. Mudou o público, porque o idoso se cuida mais, né? As pessoas que têm comorbidades acabam se cuidando mais. E esses jovens, às vezes, vão para as baladas, ou saem, ou mesmo pegam o transporte, aí vão para casa, acabam contaminando as pessoas, mas eles mesmos estão se contaminando. E uma coisa que eu não sabia, que ela comentou ontem, que eu fiquei muito preocupada, ontem a gente teve a reunião do CSE, né, do Conselho Superior Executivo, de Coordenação Executiva, e a professora Denise falou que agora que as vacinas estão entrando na fase 4, que é justamente para avaliar essa questão do risco-benefício. Então, a gente está tomando a vacina, fizeram assim, as fases até a fase 3, né, que foram feitos os testes, mas a fase 4 pode mostrar, olha, essa vacina não vale a pena tomar, porque ela tem um risco muito grande em relação ao benefício que ela traz. Então, é o que você falou, Cláudia, é uma questão assim, são muitas incertezas ainda. Só para vocês terem uma ideia, essa questão das incertezas está fazendo com que muitas pessoas e muitos estudantes tenham problemas de saúde mental que já existiam, mas foram agravados. A Alexandrina, né, que é a nossa fisioterapeuta, que tem prática na questão de respiração também, ela sempre trabalhou com a parte de respiratória, ela está atendendo às vezes até 10 horas da noite, porque as pessoas estão muito ansiosas, sabe? A gente tem que controlar essa ansiedade e não é fácil, porque cada dia, como a gente falou, tem uma novidade. E a gente está com pouco apoio, né? Assim, até do Ministério da Saúde, do governo, a gente não tem um direcionamento, uma diretriz que a gente, olha, faz assim que vai melhorar. A Rosane colocou aqui, né, que os motoristas, eles pegam as pessoas, assim, que às vezes elas põem a máscara para entrar no ônibus e quando estão dentro do ônibus elas tiram. É isso que a gente falou sobre, a gente estava comentando ontem, o prefeito reclamou muito sobre isso, mas eu acho importantíssimo a gente ter essa conversa, porque me ajuda também a pensar. Eu chamei uma pessoa do Instituto Butantan para falar com a gente, mas foi na época que ele estava com, assim, é lógico, eles estão com muito trabalho, mas ele disse que em 2021 aceitaria. Eu acho que a gente podia conversar com o prefeito, que pode resolver algumas coisas que a gente precisa para pensar nesse retorno presencial, e depois pensar em outras pessoas e ver o que a gente vai falar, como que a gente vai direcionar o nosso trabalho para trabalhar em parceria com os nossos diretores das unidades, né? Eu não sei se a Mônica ou o Carlos Eduardo querem falar alguma coisa. O Cabral. Oi, professora. Oi, Mônica. Professora, posso falar? Pode. Posso falar? Todo mundo me ouvindo? Boa tarde a todos. Estamos Bom ouvindo. saber que está todo mundo bem de saúde. E bem-vinda a professora Rosane, Driele. Acho que tem mais alguém novo aí no grupo. Bom, eu pensava que esse ano a gente já não tivesse mais se vendo por telinha, né? Porque afinal de contas, está durando muito essa pandemia e nosso isolamento, mas infelizmente não tem como mudar isso.
Uma das coisas que eu queria reforçar realmente é a questão do uso da máscara. É muito difícil as pessoas aceitarem as regras, é muito difícil. Lá na decania, eu andei espalhando um pedido de uso de máscara, Carlos Eduardo também andou aproveitando, fez uns cartazinhos provisórios, né? Porque a gente tem um cartaz mais bem elaborado da decania, mas ainda não é o momento de colocar. Mas ainda assim, muita gente não usa máscara, a gente tem que ficar pedindo, de vez em quando vai um fornecedor e aí tem que estar chamando a atenção para colocar a máscara. E às vezes tem pessoas que nem tem mesmo. Nós temos que fornecer a descartável, que a gente recebeu no início do ano passado, porque as pessoas não andam com máscara. Isso realmente é uma questão. A questão mesmo de recursos, embora a gente tenha recebido recursos do ano passado, com essa unificação das unidades, a gente teve muita dificuldade por conta desse distanciamento dos funcionários. Muitas pessoas não quiseram participar, mesmo dentro das suas unidades, para poder contribuir. Então, alguns servidores ficaram sobrecarregados. E, além da carga de ter vindo as unidades para o nosso centro, a gente ainda teve algumas exigências do TCU com relação à elaboração de termos de referência, estudos preliminares, né, para uma simples despesa por dispensa, né, coisas que a gente conseguia fazer rápido e agora a gente estava levando muito mais tempo. Então, e isso tudo dificultou, né, a utilização dos recursos, não só no orçamento participativo, quanto também da pós-graduação. Cada um de vocês aí sabe exatamente a dificuldade que a gente teve por conta da utilização dos recursos. Então, isso foi um problema muito sério. Mas, enfim, a gente tentou resolver bastante coisa, agora a gente está entrando com algumas coisas que foram pedidas no próprio GT, e a gente está tentando resolver agora de forma definitiva, agora nesses meses, e aguardando, né, esperar para ver quando é que a gente vai conseguir ter uma reunião, não de GT, mas de reencontro com as pessoas, porque realmente está tudo muito difícil, a gente não vê muita esperança nos próximos meses, né? Alguns vão ser vacinados e a grande maioria ainda não, né? Quem está aí na parte mais jovem não vai ter vacina tão cedo. Mas, enfim, a gente vai ver como é que a gente vai conseguir resolver. E quem estiver precisando de alguma ajuda, qualquer coisa, alguma informação, se eu puder ajudar, é só perguntar, passar e-mail, que a gente está aqui, continua aqui trabalhando para poder acertar as coisas na decania e nas unidades. Tá bom? Bom falar com vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada. Só uma coisa que eu vou complementar o que a Mônica falou, Cláudio também, o Cabral também quer falar, mas olha, o Cláudio também, a Mônica falou do álcool, né, da questão da máscara, o Cláudio também falou da questão da máscara. Essa questão da máscara é uma ideia que seria importantíssimo para a gente poder fazer a nossa máscara, às vezes sai mais barato, você faz um investimento. Eu vejo isso porque a gráfica da UFRJ, às vezes, ela fazia uma parte do trabalho e terceirizava a parte final de acabamento. E uma vez a responsável pela gráfica me falou, a Carla, professora, que era a Carla, agora mudou. Ela falou, professora Cássia, se eu tivesse essa máquina, eu fazia trabalhos fantásticos aqui para todos. Então, isso é uma coisa, porque só para vocês terem uma ideia, o GT do álcool, a gente... Além dessa questão, a gente vê a questão das doações também. E nós tínhamos diminuído a nossa produção de álcool, porque até agora a gente já produziu uns 120 mil litros. Eu tive que aumentar a produção, nós tivemos que aumentar a produção, porque a demanda dos hospitais começou a aumentar muito, né? E nós conseguimos comprar ainda 10 mil litros e conseguimos uma doação de mais 15 mil litros que estão sendo processados para fazer o álcool em gel, o álcool glicerinado e o álcool líquido, 70%.
O hospital está com falta de luvas, essas luvas para procedimento. Eu estou tentando ver se consigo comprar e ver a doação. Já pedi para a L'Oréal, pedi para várias empresas, o Parque Tecnológico está me ajudando, porque sumiu do mercado, o valor está lá em cima. O mesmo problema que a gente teve no início, a gente está tendo agora. Essa questão de falta de material e o custo abusivo, né, dessa questão do... Para vocês terem uma ideia, como é difícil, a UFRJ agora, a gente já está participando de algumas reuniões para discutir uma instrução normativa, a instrução normativa 125, que fala do ponto eletrônico. Então, durante a pandemia, vocês não imaginam, porque a UFRJ está muito atrasada. Tem algumas universidades que já estão com ponto eletrônico, mas a Denise está com um tempo curto para, de alguma forma, isso ser implementado na UFRJ, que ela precisa responder ao Ministério da Educação. Então, olha, e é no meio de uma pandemia, como é que você vai fazer para discutir ponto eletrônico no meio de uma pandemia? É muito difícil, é muito complicado, né? Mas, assim, eu estou dizendo que essa questão da máquina, eu vou até falar para Denise, porque agora tem muita gente também, tem essa discussão, né, que essa máscara descartável não serve, tem que ser a IN95. Então, a gente fica, assim, meio inseguro, mas a gente sabe que o uso da máscara, a Margarete Delcomo, ela sempre fala isso, não tem como. E o que o Cláudio falou, né, dessa reunião que a gente teve com várias pessoas de áreas diferentes, eu já tive cobrança do SESC querendo fazer um convênio com a gente para ajudar nessa parte de aplicativos também. A própria doutora Margarete Delcomo me escreveu, ela agradeceu muito a nossa reunião, falou que algumas coisas que foram levantadas aqui ela nunca tinha pensado. Ela já me escreveu umas 2 vezes, né, falando que está com muito trabalho, mas que um dia poderia voltar aqui para conversar com a gente, para ver os avanços que foram feitos, porque eles estão exigindo muito dela, né, principalmente agora. Mas acho que eu concordo com o Cláudio também. Foi um aprendizado, né, não era o objetivo geral, mas estava muita coisa assim que a gente não sabia. Me ajudou muito, né, ter essas conversas assim. Mas não sei se, acho que o Cabral quer falar, depois se o Carlos Eduardo quiser, o Cláudio também quer, Cláudio, falar? Tá. Então, Cabral, se você... Não, eu passo a palavra ao Cláudio, depois eu falo, não tem problema. Cláudio, por favor. Pode falar, Cláudio. Tá. Não, foi uma ideia que me veio da questão da máscara, por exemplo. A gente recebeu aquela doação lá do CERN, né, Cássia? E como eles estão com essa máquina lá, se a gente, por exemplo, soubesse, né, se houver um planejamento para o próximo semestre letivo, né, de quantas máquinas a gente precisaria, por exemplo, para as aulas experimentais, né, se a gente tivesse uma ideia do quantitativo, tá? Eu acabei de abrir aqui, porque me veio a ideia, eu já abri o e-mail para enviar o e-mail lá para o cara lá do CERN, tá certo? Mas, assim... eu acho que tem uma chance da gente poder tentar conseguir uma doação deles. Como o Caminho das Pedras já foi aplainado, já foi conhecido, poderia ser uma coisa muito rápida. Eu posso perguntar isso se o CERN tem quer dizer, está sobrando máscara na produção deles, né, na capacidade produtiva, se eles poderiam ver essa possibilidade. Mas aí a gente precisaria ter uma ideia de quantitativo. Né? Eu vou tentar levantar isso aí, então, Cláudio. Voltando a dizer que, assim, a máscara ajuda, tá? Pode ser que a máscara simples seja só 50%, aquela caseira seja menos, né? Mas a máscara sempre ajuda. E eu acho que é importante que ela feche bem, porque senão, se ela não vedar bem, também não adianta nada. A máscara não faz nada. Não, é verdade. Mas eu vou ver isso, eu vou tentar fazer esse levantamento. Aí precisaria perguntar, né, aos cursos, né, Cássia? Quer dizer, os cursos, né, que tem os cursos experimentais e tudo. A outra coisa que me veio à mente também, nessa questão do transporte, né, se há uma enquete, por exemplo, sobre os alunos que já estão se transportando na cidade. Por exemplo, eu tenho vários alunos que estão fazendo, como é que se diz? Eles estão fazendo estágio, né? Então, eles já estão se transportando.
Então, as pessoas que já estão se transportando, de alguma maneira, a gente não... não adianta a gente querer ser mais rigoroso do que o rei, né? Tá certo? Então, para a gente saber o tamanho do nosso problema, é sempre essa questão, né? Se a gente quer abarcar toda a comunidade, acaba que a coisa é de um tamanho tão complicado que a gente não tem braço para isso, né? Cláudio, se você pudesse ver com ele se existe possibilidade de doação, só se existe essa possibilidade, porque aí eu faço esse levantamento. Perfeito. Os diretores de graduação. Vou mandar um e-mail agora, Cássia. Tá. E não, eu também acho que a máscara sempre ajuda. E só para vocês terem uma ideia, no GT Álcool, os voluntários tiraram alguns dias durante o final do ano, Natal e Ano Novo. E o grupo da o Copcomb, né, que é da área de combustíveis, que está trabalhando com a gente, do álcool, junto com a gente, eles testaram, porque a maior parte das pessoas lá, mesmo os voluntários, são pagos por projetos, eles não são funcionários, não são alunos, são pesquisadores, mas pagos pelos projetos, não são de pós-graduação, né, são terceirizados. Eles estão ajudando nesse controle, porque eles também têm que justificar a vinda deles, eles fazem o trabalho deles e, ao mesmo tempo, ajudam na produção de álcool. De uns 15 que trabalham na Copcomb, que é o professor Romildo, que é o coordenador desse laboratório, quando eles retornaram, a gente pediu para todos fazerem o teste. E 2 estavam com Covid assintomáticos. Então, aí é difícil. A gente tem essa facilidade porque eles fizeram com a professora Leda lá, que é a Leda que veio no nosso grupo. Mas, e aí? Não é barato fazer um teste, ainda mais quando você é assintomático. Muitas vezes você não consegue. Mesmo para servidor, estudante, a gente não consegue na UFRJ, terceirizado. Tem que estar com algum sintoma para você fazer o teste, né? Então, é difícil. Mas vou passar para o Cabral. A Rosane quer falar ainda, Rosane? Que está com a mãozinha levantada, mas pode ser Cabral. Pode falar, não, por favor. Ela abaixou a mão. Eu não baixei a mão, eu falei não baixei a mão. Bom, eu acho que eu realmente acertei em deixar minha vez para o Cláudio, porque olha que notícia boa que ele trouxe aí, né? Se conseguir essa doação, vai ser uma coisa muito boa, né, Cláudio? Eu acho que é muito, muito legal. Bom, o que eu vejo assim, eu queria falar rapidamente 3 coisas. Eu acho que essa doença a gente está vendo pessoas cada vez mais próximas indo embora, né? O Seixas, por exemplo, lá do NCE, que era uma pessoa espetacular, gente finíssima, boa índole, já foi. Eu perdi um primo, como se diz lá no meu Ceará, também conhecido como Centro do Mundo. Um primo legítimo, né? Um primo que aqui no Rio, às vezes, o pessoal fala de primo irmão, lá em Manaus. Ele estava lá há um certo tempo, faleceu na semana passada, e agora, nesse final de semana, a mãe dele, que está com 90 anos, também está com Covid, não teve nenhum contato com ele nesses últimos 6 meses, está com Covid, e o irmão dele, que também não teve contato, também está. Quer dizer, na família, né, essa minha família, do meu tio, tem 3 pessoas, o Antônio Sexto, que já morreu, e a mãe mais um. Então está muito próximo, né? O Covid está levando muita gente, muito próximo. Então, é uma doença, como o Cláudio falou no início, é uma doença que é um vírus que surpreende muito, né? Então, mas assim como a Mônica, eu também estava esperançoso que nós pudéssemos iniciar esse ano de forma presencial, né? Mas eu estou achando cada vez mais difícil, né? Eu acho que... Bom, vamos ver se com a vacina, se a gente vai conseguir uma imunização de rebanho, enfim, não sei, pode ser que isso ocorra, mas o problema, como o Cláudio também havia falado, é o problema das cepas, né? Vários tipos, a gente se vacina para um tipo e o vírus muda, né? Ele é sempre mutante, mas enfim. Um terceiro ponto que eu queria falar, bom, em relação às máscaras, de fazer as máscaras, Cláudio, eu acho importantíssima essa ideia de ter uma máquina que faça máscara, a gente pudesse ter isso, seria uma coisa maravilhosa.
Agora, tem um problema que até a professora Cássia levantou aí, né? Eu já tenho, até ontem mesmo eu estava conversando com o meu grupo de pesquisa sobre isso, é o problema, não é nem do convencimento, mas eu diria da educação, né, das pessoas de usarem máscara. Né? Então, você vê, se você tem aluno da UFRJ aqui, a UFRJ é uma universidade federal desse país, então você pressupõe que dentro da UFRJ está uma massa pensante e que sequer, né, educada. Então, se você tem estudantes da UFRJ que se opõem a colocar máscara e que, eventualmente, podem entrar até em discussão com o pobre do motorista lá do ônibus que está querendo que ele coloque a máscara, etc., está faltando alguma coisa além da própria máscara, sabe? Eu acho que falta uma conscientização, eu acho que talvez falte uma campanha, não sei, que eu acho que é o que nós poderíamos fazer para tentar conscientizar ainda mais a necessidade do uso dessa máscara e o uso correto, Cláudio, como você havia falado. Em relação ao GT, professora Cássia, eu acho que entre uma das poucas coisas boas que aconteceu nesse ano de 2020, que realmente foi uma coisa muito boa, foi uma coisa sensacional, foi a criação desse GT. Eu acho até, como o Cláudio falou, é mais do que um simples GT, né? Talvez o nome esteja simples para o que é, mas o fato de nós termos tido várias pessoas que aqui vieram com palestras espetaculares, eu acho que a gente aprendeu muito, eu em particular, eu pude ver um montão de coisas que eu não fazia a menor ideia, e eu acho que a gente tem que efetivamente continuar, eu acho que também as pessoas que vieram aqui, muitas delas gostaram, né, demais, então eu acho que foi uma coisa muito, muito salutar, eu acho que realmente foi uma coisa boa que aconteceu dentro do CCMN em 2020. Um quarto ponto, e penúltimo, eu tenho uma preocupação, isso aí também vai nesse sentido de conscientização. A gente viu que, todo mundo ouviu falar aí do incêndio que aconteceu, né, com o nosso servidor, né? E é exatamente uma preocupação que me tem bastante forte, é a proliferação dos cracudos que estão vindo aí da Avenida Brasil e estão se instalando dentro do campus da UFRJ. Eu não vi, mas eu já tive várias pessoas que me falaram, né? Então, esses prédios que estão, de certa forma, apenas nos seus esqueletos, eles estão sendo... E isso é muito ruim, né? Esses cracudos lá dentro, isso é muito ruim pelo seguinte, se a UFRJ deixar eles entrarem, para tirar vai ser muito difícil, vai ter muita confusão, porque sempre existe dentro da sociedade as pessoas que defendem, etc. Então, eu acho que a UFRJ precisaria se preocupar com isso agora, né, que é um ponto de inflexão nesse momento em que eles estão, porque como as obras lá na Brasil, elas estão chegando ao fim, então eles não têm mais para onde ir, eles estão vindo para a UFRJ. E o meu último ponto que eu tinha anotado aqui, que também me deixa preocupado e triste, são em relação às aulas práticas, né? Pessoas que não estão se formando, que estão perdendo projetos de vida, enfim, tem toda uma conotação, sem falar que a gente pode ter uma quantidade imensa de alunos que vão ficar ali retidos exatamente por falta dessas aulas práticas. Eu não sei, eu sei que existe um esforço grande, a física, o próprio Cláudio Lenz mostrou soluções muito boas, mas existem outras, como a odontologia, que foi citado aqui pela professora. Isso é uma coisa que nós deveríamos investir esforços para que a gente ver se a gente conseguiria fazer isso, sabe? Porque nós estamos atrapalhando a vida, né? Atrapalhando entre aspas, né? Claro, ninguém está fazendo isso porque quer, mas isso aí está atrasando violentamente projetos de vida, sabe? Projetos pessoais muito fortes. Bom, é isso que eu tinha para falar. Desculpa, eu fui um pouco longo, mas é porque eu tinha anotado aqui esses pontos. Obrigado. Não, Cabral, você tem toda a razão. Por isso que eu estou achando importante a gente conversar com o prefeito, sabe? Porque nós tivemos vários sistemas ficaram fora do ar. Vocês viram que teve um incêndio mesmo no equipamento, né, Cabral? Eu não sei se é no servidor, mas a gente ficou alguns dias sem o próprio SEI, por causa do incêndio que nós tivemos. Sim, sim.
A outra questão que nós temos, por exemplo, essa questão do crack dentro do fundão. Eu não sei como está a situação, porque teve reclamação, inclusive invasão. A gente teve equipamentos no NCE roubados, porque eles estão ali na Mônica, ali no prédio da. Ali é onde tem, perto do alojamento mesmo, as salas próximas ali. Tiraram cabos dos splits e aí não tem mais como o aparelho funcionar, né, por conta do cobre. Mas houve uma promessa do prefeito de colocar iluminação naquela área, mas até agora não foi feito. E a gente fez um trabalho ali de fechar uma área perto do IGEL, que estava toda quebrada já há muito tempo por conta da obra que tinha sido feita num dos prédios. A própria empresa, acho que quebrou, alguma coisa assim, tipo uns cobogó que existiam, eu tive que botar tijolo, porque ficou muito vulnerável ali a entrada do IGEL pela lateral e poderia ser que a vigilância fosse pega de surpresa no feriado, no final de semana, né? Porque está muito deserta a universidade. Então, realmente é um problema. A segurança é um problema, a redução do contrato é um problema por falta de verba. Enfim, é um campus muito grande para administrar e o governo não se sensibiliza pelo fato de vários especialistas que saem da UFRJ para ter um cuidado. E muita gente que está em Brasília se formou na UFRJ e não tem essa visão de ter cuidado com uma universidade que é para todo mundo, né? Então, realmente, a gente tem que estar sempre tomando conta, mas é difícil, sem verba é muito difícil mesmo. Mas, enfim, né? Essa é a nossa realidade. Cássia, só dar uma notícia que tem a ver com essa questão de segurança, né? Me preocupou aí o Cabral mencionar esses cracudos e a Mônica falar disso, mas a gente está fazendo uma gestão de começar uma mudança para o prédio da física. Me preocupa demais aquele prédio sem uma ocupação, né? Imagine se eles descobrem, né? Ia ser uma loucura, né? Como diz o Cabral, eles entrando, nunca mais a gente tira eles de lá. Então, isso, eu vou até alertar a Belita sobre isso, e isso aumenta a urgência da gente fazer essa mudança para lá, porque prédio desocupado é complicadíssimo. Mas a Cláudia Deplan conversou com vocês, né, sobre uma possível roleta, né, que vocês iam fazer nas entradas e tal. E eu fiquei pensando só a física ocupando seu espaço, e a matemática ainda não, e o alojamento também não, porque ali está muito aberto. A gente tem uma entrada aberta na lateral ali do SEMPES, que eu acho que é Milton, né? É professor Milton. Tem um nome, aquela. Milton Santos. Então, quer dizer, a gente passa por ali pelo carro e você nota que não tem um portão, não tem nada. O vigilante do prédio da matemática, você não vê a pessoa. Todo mundo já diz, não, ele está lá dentro. Mas, gente, uma pessoa só. A ideia, Mônica, aí com a Cláudia, a gente falou, é colocar uma guarita ali na Milton Santos, que seria a entrada do estacionamento ali para... Sim, porque tem que se cobrir de alguma forma essas entradas. Exatamente. E aí, no prédio da física, fazer um cercamento ao redor das entradas, onde vai ter roleta mesmo, né, eletrônica, e para cadeirante aí vai ter um esquema de abrir, né, sim. Controladamente, tá? Mas essa é a ideia. Porque realmente é muito preocupante, inclusive com relação a esse pequeno serviço que foi feito, foi até durante o recesso, né, de final de ano, o funcionário que estava lá fazendo falou assim, olha, ontem eu cheguei aqui, tinha uns garotos lá em cima do prédio, no prédio que me parece ser do alojamento, que tem aquelas varandinhas, sabe? E eu falei assim, olha, eles estão olhando. Os pequenos vêm primeiro, ficam olhando, faz de conta que estão brincando para ver como é que está o movimento. Depois eles mandam os adultos. E aí os adultos fazem a limpeza. Eu até falei para ele, não fica muito aqui sozinho,
porque está arriscado eles renderem a pessoa ali, e a gente não sabe, né? Às vezes realmente está à base de entorpecente, não sabe nem o que está fazendo, está atacando todo mundo. De repente cometer um crime ali desnecessário. Então, realmente é uma situação muito preocupante, muito mesmo. Eu soube que instalaram os elevadores no prédio da física, né? Ficou um sonho, aqueles elevadores ali no bloco A do CT, que a gente estava precisando daquilo ali. Mas eu acho que as questões que nós conversamos hoje, seria muito interessante a gente chamar o prefeito, talvez a Cláudia, né, Mônica? A Cláudia Deplan, para ajudar em algumas ações. Sim. Porque a gente está falando da questão de segurança, de transporte, coisas que nós vamos precisar trabalhar nelas agora para quando voltar com um pouco mais de segurança também, né? E eu falo segurança, não só a segurança física, mas a segurança da saúde também, que a gente precisa pensar, principalmente nessa fase. E eu sei que a gente já está encerrando, mas eu queria, assim, não sei se mais alguém quer falar, porque eu queria só dar mais uma informação, 5 minutinhos, mais uma informação. Não sei se tem mais alguém que quer falar, fazer algum comentário, senão eu faço isso para a gente encerrar, que já são 18h36, né? Mas, então vou falar, já que ninguém se manifestou aqui, primeiro, também em relação à questão da comissão de sindicância que nós abrimos para apurar as irregularidades nas provas de física e cálculo. Eu sei que eu estou com as representantes discentes aqui. Primeiro, eu queria dizer que eu mandei um e-mail hoje para todos os representantes do centro acadêmico, que a gente precisa eleger o nosso representante discente no conselho de centro, que o mandato terminou em novembro de 2020, nós prorrogamos até março, então na reunião de março eu quero fazer essa renovação, porque é muito importante que a gente tenha representação discente no CCMN. A outra questão é a comissão de sindicância. Esse foi um dos problemas que nós tivemos para as nossas, durante as disciplinas remotas, a aplicação de provas de física e de cálculo. Esse problema se repetiu agora. Eu recebi ontem um relatório do professor Sérgio Joraz, que fez junto com a Tereza, do Instituto de Física. E eu queria dizer assim, como é que está a situação agora? Nós montamos uma comissão de sindicância, na verdade, uma comissão investigatória. É bom que os estudantes saibam que nessa comissão foram investigados os problemas que aconteceram durante essa aplicação das provas. E na comissão, nós tínhamos como membros da comissão o professor César Augusto, da Faculdade Nacional de Direito, a professora Sônia Vasconcelos, que é do IBQM, o Carlos André, que é pesquisador do NCE. Por que eu chamei cada um deles? Professor César Augusto, porque é da Faculdade de Direito, conhece tudo sobre comissão. Inclusive, foi uma indicação do professor Bolonha, diretor da Faculdade de Direito. Professora Sônia Vasconcelos, além de docente, ela é responsável pela Comissão de Ética em Pesquisa da UFRJ, e ela também estava pensando em montar um comitê de ética na graduação. E o Carlos André, que conhece tudo do AVA, né? Porque a gente, se vocês olharem o relatório que eu passei das ações Covid, no caso do NCE, uma grande contribuição foi justamente a utilização do AVA, que cerca de 10 mil usuários, foi um número assim, pulou um valor imenso, que aumentou a quantidade de usuários nesse período. E nós conseguimos, assim, muita gente elogiando, sabe, a comissão do AVA, porque as perguntas eram feitas, as respostas, a ouvidoria falou que foi a única coisa que ela recebeu, assim, positiva, né, elogios à comissão que cuida do AVA. E aí, tinha também nessa comissão a Juliana Feitosa, que trabalha na decania do CCMN. Ela é técnica administrativa, mas é formada em Direito e participou de muitas comissões na reitoria, mas ela foi
convidada para secretariar a reunião, a comissão. Eu já tinha conversado com 5 pessoas, porque ela está fazendo mestrado também, mas ela aceitou e está ajudando. O que acontece é que o professor César Augusto, ele teve um infarto quando estava no meio dos trabalhos. Já tinha passado os 45 dias, porque a primeira fase era os 60 dias. Ele me ligou, ele está bem, mas ele falou, professor, eu vou ter que me afastar, porque ele estava com 4 comissões de sindicância, mais os trabalhos de aula, tudo, e agora, tendo infarto, o médico pediu para ele reduzir drasticamente as atividades. E ele me recomendou deixar a própria Juliana, porque essa comissão, como é investigatória, não precisam ser 3 pessoas, poderiam ser 2, mas ele mesmo, porque a Juliana está acostumada a fazer os relatórios, então ela entrou na comissão, porque se a gente chamasse uma pessoa nova, ia dificultar o trabalho lá, os 45 primeiros dias de trabalho iam ser um pouco prejudicados. Essa comissão está encerrando os trabalhos. Eu queria dizer assim, que porque está correndo um boato do CT, que os alunos vão ser prejudicados, vão ser punidos, ela é investigatória. Assim que eu receber o relatório, eu vou ler e vou entender o que elas estão me recomendando. E essas recomendações, né, que foram feitas, pode ser abrir uma outra comissão, agora sim, para apurar, porque foram muitas pessoas envolvidas. O Carlos André, que trabalha com AVA, ele percebeu muita coisa que foi feita que não é de forma correta, mas eu não tenho relatório ainda. Assim que eu tiver o relatório, eu trago um resumo para vocês. E qualquer coisa que seja feita nesse direcionamento de abrir uma nova comissão para, assim, ouvir os estudantes, ouvir as pessoas envolvidas, não só os professores da disciplina, porque no próprio... Por que eu chamei o Carlos André? Podia ser o Caiado também, mas eles conseguem apurar coisas que a gente não consegue, mesmo sendo usuário do sistema. Porque, por exemplo, a prova durava 1 hora lá de duração, 2 horas de duração. Muitas pessoas faziam a prova em 20 minutos. Muitos estudantes fizeram a prova em 20 minutos, 25 minutos e ficaram aguardando para dar um tempo razoável, como se é para mostrar que a prova foi feita em 1h30, né? E, na verdade, eles já tinham passado pelas questões. Então, isso é uma das coisas apuradas. O que eu quero dizer é que é importante que, se alguém falar, olha, os estudantes vão ser punidos, isso não existe nessa comissão que é investigatória. A Faculdade de Direito me orientou que é uma primeira comissão para apurar o que de fato aconteceu. O que me chateou é que aconteceu uma segunda vez. Então, se for o caso, agora a gente vai ter que abrir novas comissões, talvez CCMN, CT, porque envolve os estudantes CCMN, CT, mas está nessa situação. Eles estão finalizando os relatórios, eu devo receber isso na próxima semana, tá bom? Eu só queria deixar isso para vocês, porque eu já ouvi tantos boatos sobre essa comissão, até o próprio decano do CT dizendo que a gente não podia abrir uma comissão só pelo CCMN, porque envolvia estudantes do CT, mas é bom que fique claro que isso foi orientação da Procuradoria, da Ouvidoria e da Faculdade de Direito que me orientou em todo esse processo. Como nós estávamos lidando com provas e 2 unidades do CCMN, essa comissão tinha que ser aberta ou pela decania do CCMN ou pela reitoria. Eu pedi para a professora Denise Carvalho abrir a comissão, mas ela não quis, porque dá trabalho, né, gente? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não sei se tem mais alguma coisa. Rosane, pode falar, Rosane. Não, eu queria complementar esse rumor, né, os alunos seriam prejudicados, né? Na verdade, os alunos, eles já se prejudicaram, né? Essa postura do jeito fácil, né, de burlar, o que eles fizeram não foi ilegal, né? Foi ilegal, não há como
panos quentes em cima disso. O que eles não estão acostumados é a responsabilidade pelas ações ruins, né? Terem repetido agora, como você está falando, isso está me chocando, né? Mas pode ser apenas um reflexo justamente de, no ano passado, quando ocorreu pela primeira vez, não houve possibilidade, porque é preciso seguir todo o trâmite legal, né? Não houve possibilidade de qualquer ação que evidenciasse que a universidade não ia tolerar esse tipo de atitude, né? Então, foi espalhado, que foi detectado e tal, mas, no fim das contas, não foi espalhado que a universidade não ia tolerar isso mais. Eu vejo dessa maneira, eu fico muito triste. Eu sei que tem alunos do Instituto de Química que aparentemente estão envolvidos nisso, né? Eu espero, sinceramente, que não, porque um deles é praticamente um formando, então um formando se dispor a esse tipo de situação é profundamente lamentável, né? Mas, se a universidade não se posicionar de uma maneira firme, a tendência é só piorar, porque não tem saída. Não tem saída. Se não for demonstrado que não vai haver tolerância da instituição, vai ser desenvolvido os mecanismos mais sofisticados. Agora tem uma pessoa que tem conhecimento, né, dos meandros do sistema, que fica tudo registrado, né? A gente não tem acesso, nós somos só um lado do sistema, né? Mas isso tudo fica registrado, né? Então, mas pode ser um nível de sofisticação, claro que o nível pode aumentar a ponto de ser difícil até para quem é especialista, né? Então, eu acho que sim, devia ser divulgado, assim como foi divulgado que foi constatado fraude, divulgado que a universidade não ia compactuar com isso, entendeu? É preciso que isso seja divulgado, porque é o único mecanismo de inibição, né? Eu fico muito triste com essa informação. Puxa vida. Vamos ver qual vai ser o desdobramento, né? Nós falamos no Conselho Universitário que a comissão de sindicância estava sendo aberta, é que tem esse tempo, e eram muitos alunos, foi muito trabalho da comissão. E agora, eu recebi esse relatório e eu consultei o procurador perguntando se eu poderia juntar a esse relatório, a esse mesmo, ou seja, o que essa comissão decidir em relação as primeiras provas, né, esse primeiro problema que nós tivemos, as provas de física e cálculo, eu posso usar o mesmo procedimento para esse segundo problema, porque ele falou que eu posso anexar esse relatório porque é o mesmo tipo de ocorrência. E como é uma comissão investigatória, então, se tiver agora uma comissão de sindicância, um processo disciplinar para ser aberto, né, um PAD, eu vou envolver todas as pessoas que já participaram. Eu quero divulgar isso, porque às vezes a própria divulgação, só a divulgação já minimiza, né, esse tipo de fato. Inibe. Porque exatamente. A sensação de que nada vai acontecer, fica esse murmurinho, os alunos serão prejudicados. Não, os alunos não serão prejudicados. Eles já se colocaram nessa situação, né? Eles têm que estar preparados para a consequência dos seus atos, né? Ruins, né? Por isso que eu acho que sempre o mais importante é o diálogo, né, Luzane? Assim, eu falei para o pessoal da física, da matemática, olha, o que a gente precisa mudar? Porque a gente também tem que pensar, por que está acontecendo isso? Né? O que está acontecendo com os nossos alunos para eles chegarem a esse ponto? E eu não sei se só é aluno envolvido. Então,
eu tenho que esperar o relatório para passar para vocês o que aconteceu. Não, é uma minoria, né? A gente tem que pensar assim que, graças a Deus, né, comparado com o quantitativo de alunos que precisam cursar o cálculo e física, né, foi uma minoria, mas é uma minoria importante que pode crescer, né? Se não houver claramente a instituição tem que se colocar, né? Contrária e... A gente não pode esconder os problemas, né? A gente tem que tentar resolver. Né? Mas eu acho que é isso, então, gente. Eu, da minha parte, eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, ou se a gente pode encerrar a reunião. Acho que estão todos cansados. Podemos encerrar, gente? A nossa próxima reunião é dia 17. Eu posso marcar nesse dia? Porque é quarta-feira de cinzas. Não sei se alguém vai viajar, porque não vai ter carnaval. Se a gente puder, a gente faz essa reunião e eu vou tentar falar com o prefeito para ele participar da nossa reunião. Vou chamar o prefeito e a Cláudia do EPLAN, que ela está cuidando. Também ela participou de alguns levantamentos das áreas, dos laboratórios também. Acho que pode ser importante isso. Então, só para lembrar que a gente está fazendo a reunião quinzenalmente, tá certo, gente? Então, eu agradeço muito a presença de todos. Eu vou conversar e qualquer novidade que eu tenho, eu passo para vocês no nosso WhatsApp, tá? Então, tá bom, gente. Um abraço a todos, um bom descanso para vocês. Abraço, boa noite para todo mundo. Abraço, gente. Tchau, Abraço a todos. Tchau. Fiquem seguros, mantenham-se seguros, né? Tchau, boa noite. É isso mesmo. Tchau. Deixa eu parar aqui.